Olá, como é que vocês estão nesse processo de parar de fumar, nessa programação que nós estamos aqui combinando? Olha só, hoje eu vim para falar com vocês um pouquinho sobre a questão da dependência química que o cigarro traz. Para que haja um entendimento disso daí, até porque muitas pessoas queriam um jeito de parar de fumar com o mínimo de desconforto possível. Mas é preciso a gente entender como que a nicotina age direitinho no cérebro, para que a gente entenda também que às vezes compensa a gente não se utilizar, por exemplo, de um adesivo de nicotina, que é uma das substâncias que o cigarro tem. A gente sabe que o cigarro tem 4.720 venenos, né? Substâncias químicas. Mas uma delas, que é a nicotina, é aquela que causa dependência, porque eh, eh, ela viaja através do sistema respiratório, vai para os pulmões e dali ela vai pela corrente sanguínea até o cérebro. E os neurônios, que são as células cerebrais, eles ficam aguardando a nicotina, porque já se criou um mecanismo de dependência da nicotina, para que eles abram canais de liberação de substâncias químicas que vão, como num circuito elétrico, reagir lá na frente, liberando a dopamina, que é uma substância que causa bem-estar, prazer, o humor fica bem. Só que a gente sabe que uma pessoa fuma um cigarro, dá aquela sensação boa, mas aquilo declina em 20 minutos. E a pessoa passa a ter de novo vontade de um novo cigarro. Esse mecanismo, que é chamado de dependência da substância, é o que acontece, por exemplo, com o uso de açúcar em excesso. Sabe aquelas pessoas que não ficam sem um doce, de jeito nenhum, que tudo ela tem que estar comendo algum alimento com açúcar. Acontece isso com elas. Aquela quantidade em excesso de açúcar vai para o cérebro, a pessoa tem aquele bem-estar, porque é uma carga muito grande, só que o organismo, ele trabalha de um modo para conseguir também, eh, mandar para fora os excessos. E aí a gente tem todo o mecanismo de insulina que faz o seu trabalho, até que declina aquela quantidade de açúcar e a pessoa volta a sentir aquela sensação de mal-estar e vontade de mais doce. Isso acontece com todas as substâncias químicas, a cafeína é uma delas. Então, veja, o que a gente precisa entender disso tudo? Mesmo que se utiliza o adesivo de nicotina para minimizar o desconforto da abstinência do cigarro, do tabaco, a gente precisa entender o que é a nicotina. A nicotina é uma substância que faz com que os vasos sanguíneos se comprimam e aumenta a chance do sangue ter dificuldade de passar e ter uma coagulação e com isso um infarto, um derrame. A nicotina também, ela aumenta a capacidade do sangue de coagulação. É a nicotina que acaba fazendo com que o coração tenha mais dificuldade de bombear aquele sangue pelos vasos. Então, o que a gente pensa disso? Usar um adesivo de nicotina é interessante, sim, para aquelas pessoas que têm uma dependência química muito grande. Então, isso a gente faz uma avaliação para ver um a um. Mas, quando a gente pensa no mecanismo do organismo de restabelecimento, ao mesmo tempo que a gente sabe que a pessoa começou a fazer uso dessas substâncias e o organismo criou aquela dependência, o inverso disso é a solução. Uma vez que a pessoa para de fumar, não tem mais nicotina que vai para o cérebro. O cérebro passa num estágio de letargia, ele fica com um pouquinho de dificuldade de concentração, ele tem, quem sabe,
uma alteração de algumas reações do organismo, pode mexer com o intestino, às vezes a pessoa pode ter o intestino mais solto ou mais preso, a pessoa pode ficar com o humor dela um pouco mais entristecido, ela pode mexer um pouquinho com a questão do sono, não é? E até o desejo de nicotina como uma solução para o desconforto daquele período. Porém, se a pessoa insiste em não ter mais essa substância com ela, ela para de fumar, o organismo ele entra num estado de reequilíbrio. Então o cérebro passa aos poucos ele vai voltando ao equilíbrio como ele era. Porque todo ser humano tem liberação de dopamina, tem liberação de outras substâncias que são responsáveis das nossas reações. A gente sabe que tem as várias substâncias, por exemplo, as endorfinas. As endorfinas, elas são produzidas toda vez que você faz uma atividade física. Quando você caminha, quando você começa um processo de atividade física sistemático. E o que que faz a endorfina? Ela diminui dor no corpo, ela é como uma morfina. Lembra da morfina que é usada para pessoas que têm câncer? Pois bem, a endorfina é uma morfina que é produzida dentro do nosso cérebro e que é ativada por atividade física, por exemplo. A atividade física, ela também ativa a produção de dopaminas. Então, nós podemos sim nos utilizarmos de outras formas para que tenhamos o organismo bem, o cérebro produzindo todas essas substâncias e a gente ficando bem. E aí entra tudo aquilo que a gente pode fazer para manter o nosso organismo o melhor possível em todas as esferas, com relação à alimentação, atividade física, à hidratação e, enfim, tudo aquilo que pode fazer com que o nosso organismo venha a se restabelecer sem a nicotina, que a gente sabe que tem os efeitos danosos para a nossa vida. E quanto tempo demoraria para o cérebro se restabelecer? A gente sabe que em 2 semanas de abstinência de nicotina, o cérebro volta ao seu mecanismo normal. Algumas pessoas que fumaram por mais anos, talvez demore um pouquinho mais. Mas a pessoa vai percebendo que com o decorrer dos dias, o sofrimento por falta do cigarro vai diminuindo cada vez mais, até que a pessoa olha para trás e fala: "Nossa, consegui e fiquei super bem". Então, esse é o recado de hoje, para que você compreenda os mecanismos que o tabaco faz dentro do cérebro, para que você tenha forças para conseguir passar sem o cigarro até que seu organismo se restabeleça dessa situação, tá bom? Fica com Deus e tchau, tchau.